O calor subia da terra vermelha como uma maldição, colando a camisa de algodão grosso às costas de Domingos. 30 anos de vida, corpo alto e forte forjado no trabalho sem fim. Mãos grandes que conheciam cada pé de café daquela fazenda como quem conhece as cicatrizes da própria pele. O sabiá cantava augures entre os ramos carregados de frutos vermelhos, alheio ao suor que escorria pela testa dos homens e mulheres que desciam em fila da senzala. O cheiro do café maduro misturava-se ao pó que a brisa da manhã levantava. E Domingos respirava aquilo como quem respira a própria sina, pesada e inevitável como o amanhecer. Ele guardava um segredo. Sabia ler. Aprendera às escondidas, anos atrás, com um feitor embriagado que recitava versos e se divertia a ensinar as letras a um escravo esperto. Domingos guardava esse conhecimento como brasa no peito, algo que aquece, mas também queima. Talvez tenha sido por isso, por essa centelha de entendimento que o distinguia, que Sinhá Mariana o notou. Ela era jovem, bonita, casada com o coronel Jacinto de Albuquerque, homem de trato duro, mas dentro do costume da época, ciumento e vigilante como proprietário de terras e gente. Mariana lia romances franceses no alpendre da Casa Grande. Abanava-se com um leque de marfim e olhava o mundo à volta com olhos sempre vagos, sempre entediados, à procura de qualquer coisa que o casamento e a vida de senhora não lhe davam. Foi numa tarde abafada de novembro que ela mandou chamá-lo. Disse ao capataz que havia uma janela partida no segundo andar, coisa que precisava de mãos fortes. Domingos subiu as escadas de madeira que rangiam, o coração apertado, sem saber bem porquê. A Casa Grande cheirava a cera de abelha e água de rosas, um mundo diferente da terra e do suor. Quando entrou no quarto, ela fechou a porta devagar. Não havia janela partida, havia apenas o olhar dela, a mão dela no braço dele, a voz dela, num sussurro que não era pedido, mas ordem disfarçada de desejo. Não havia escolha. Nunca havia escolha para quem não era dono, nem do próprio corpo. Domingos sentiu algo dentro de si rachar, como tábua velha que cede ao peso. Sentiu nojo de si mesmo, vergonha que lhe ardia na garganta, medo de que alguém descobrisse, medo maior ainda de que o coronel desconfiasse. Saiu dali diminuído, como se tivesse perdido um pedaço da alma que nunca mais voltaria. E aconteceu de novo. 2, 3, 5 vezes ao longo de semanas que pareciam não ter fim. Cada convocação era um suplício. Cada vez que atravessava o terreiro rumo à Casa Grande, sentia os olhares dos outros escravizados cravados nas costas. Na senzala, os cochichos começaram. Maria das Dores, mulher de olhos fundos e mãos sempre ocupadas, olhava para ele com mistura de pena e receio. Benedito, jovem e impulsivo, perguntou uma noite se Domingos andava metido em apuros. Ele não respondeu. Joaquim do Rosário, ancião de cabelos brancos e costas marcadas por décadas de chicote, sentou-se ao lado dele numa noite sem lua e disse apenas: "Quando a Casa Grande chama um de nós dessa maneira, desgraça vem atrás. Eu já vi isto antes, rapaz. Prepara o coração." A desgraça chegou numa manhã de janeiro, com o sol ainda escondido atrás dos morros. O coronel Jacinto mandou buscar Domingos à senzala antes do toque de despertar. Levaram-no à sala grande, aquela com paredes de madeira escura e um chicote pendurado como aviso permanente. O coronel estava de pé, braços cruzados, rosto fechado como pedra de rio. "Fala", disse com voz que não admitia hesitação. "O que tens a dizer?" Domingos tentou falar, mas as palavras morriam antes de chegar à boca. O que podia dizer? Que fora obrigado? Quem acreditaria? Quem se importaria? O coronel não esperou resposta. "Vai ser vendido amanhã de manhã. Não quero a tua cara nesta propriedade." A sentença caiu como machado sobre tronco.
No dia seguinte, Domingos foi acorrentado pelos tornozelos a outros 5 cativos e entregue ao capitão Moraes, homem baixo e gordo, que mastigava fumo e cuspia para o lado com olhos pequenos e cruéis. A viagem durou 3 semanas. Carroça de madeira rangendo pelos caminhos de terra batida, correntes que arrancavam a pele dos tornozelos, noites ao relento junto a fogueiras fracas que mal aqueciam. Atravessaram rios de águas barrentas, onde as correntes geladas faziam os homens tremer. Passaram por vilas onde ninguém olhava para eles com piedade, apenas com a indiferença de quem vê gado a caminho do mercado. O capitão Moraes cuspia a cada curva do caminho e ria quando algum deles tropeçava. Entre os companheiros de corrente estava Antônio Bento, jovem de olhar incendiado e costas marcadas pelo açoite. Uma noite, enquanto os outros dormiam encostados uns aos outros para não morrer de frio, Antônio inclinou-se para Domingos e disse baixinho: "Eu penso na liberdade todos os dias. Mesmo aqui, mesmo assim, mesmo sem esperança à vista. Sabes por quê? Porque o dia em que eu parar de pensar na liberdade, deixo de ser homem e viro só peça de trabalho. Já ouviste falar dos quilombos lá no norte?" Domingos acenou que sim. Antônio sorriu, um sorriso ferido, mas vivo. "Então guarda isto no peito. Enquanto houver pensamento, há luta. Pode ser que a gente não veja, mas outros vão ver." Chegaram ao Rio Grande do Sul no começo do inverno. O frio era coisa que Domingos nunca sentira, um frio que entrava pelos ossos e mordia por dentro. As charqueadas estendiam-se até onde a vista alcançava, o inferno na terra. O cheiro a sangue e sal impregnava tudo. O chão vermelho de sangue seco das reses abatidas, as moscas zumbindo sobre montes de carne. Era ali que trabalhavam de sol, a sol, cortando, salgando, empilhando mantas de carne que seguiriam rio abaixo para alimentar escravizados noutras províncias. As mãos de Domingos sangravam ao fim do primeiro dia. As costas ardiam em fogo, o corpo gritava por descanso que não vinha. Foi Dom Rodrigo Tavares, estancieiro alto e magro de bigodes grisalhos, quem comprou o grupo dos 6 juntos. Era homem, duro, mas não injusto dentro da crueldade que o sistema permitia. Não batia sem motivo. Dava ração suficiente para manter os homens de pé, mas a dureza do trabalho era a mesma e o inverno não perdoava. As facas cortavam a carne dia após dia, as mãos gretavam e sangravam, o sal ardia nas feridas abertas. Antônio continuava a falar de liberdade, baixinho, nas pausas breves entre um corte e outro. Alimentava nos outros uma chama que teimava em não morrer, mesmo quando tudo parecia perdido. Falava de quilombos, de fugas bem-sucedidas, de cartas de alforria compradas com anos de trabalho extra. Plantava sementes de revolta silenciosa que alguns guardavam e outros deixavam morrer. O inverno apertou. O vento cortante do sul vinha das planícies sem fim e fazia os homens tremer, mesmo durante o trabalho. Domingos acordava de manhã com a respiração transformada em vapor. As mãos tão gretadas que mal conseguia segurar a faca. Foi então que Rosa apareceu. Escravizada da cozinha, pele mais clara, olhos cor de mel, sorriso tímido que aparecia ao entregar a comida. Começou a dar a Domingos pedaços menos gordos de carne, uma batata doce assada escondida no bolso do avental. Ao entardecer, quando o trabalho amaciava e os homens se sentavam exaustos à volta da fogueira, ela aproximava-se e trocavam palavras. Rosa falava da vida na charqueada, dos invernos anteriores, de como sobreviver ao frio e à solidão. Domingos falava de vassouras, dos cafezais, do sabiá que cantava ao amanhecer. Nunca falou do que acontecera na Casa Grande. Algumas feridas são pesadas demais para partilhar, mesmo com quem mostra bondade. Os meses passaram devagar, pesados como chumbo. O inverno deu lugar a uma primavera tímida e Domingos aprendeu.
a suportar o frio, a dor, o cansaço que nunca passava completamente. Mas algo mudara dentro dele. As palavras de Antônio, os gestos discretos de Rosa, a memória de Joaquim do Rosário que lhe dissera uma vez: "Não percas o que és por dentro, Domingos. É a única coisa que não podem roubar de ti." Ele começou a pensar. Pensar era perigoso, mas também era a única forma de continuar vivo por dentro. Entre aceitar o destino como coisa imutável, resignar-se ao papel de peça de trabalho ou lutar, mesmo que a luta parecesse impossível, havia uma escolha, pequena, quase invisível, mas real. Numa noite de lua cheia, Domingos olhou para o céu limpo do sul e lembrou-se do sabiá de Vassouras. Lembrou-se de Mariana, do coronel, do peso da humilhação que lhe queimara a alma. Lembrou-se de Antônio, de Rosa, de todos os outros cujos nomes a história não guardaria, mas que tinham vivido, sofrido, resistido. E soube que por mais que lhe tivessem tirado enquanto pudesse pensar, enquanto pudesse sentir, algo dele permanecia inteiro. A liberdade era o bem mais precioso que existia. E ninguém tinha o direito de arrancar a dignidade de outro ser humano. Um dia, talvez, as correntes cairiam. Até lá, resistir por dentro, guardar a chama acesa, era a única vitória possível. Se o coração te pesou com a história de Domingos, apoia o canal com o teu like e inscreve-te para ouvir outras vozes que o tempo tentou calar. Memória é um ato de justiça e a liberdade, o bem mais precioso que existe.